Olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais uma prática, a nossa prática de meditação online. Estamos aqui às terças e quintas, às 7 da manhã, trazendo essa conexão, atenção aos nossos pensamentos, cultivando a atenção plena. É isso que a meditação nos traz, nos beneficia, é esse ganho que a gente tem para a nossa vida. Estabelecer essa conexão íntima com os nossos pensamentos, com a nossa natureza mais interna, com aquilo que somos e aquilo que a gente vai absorvendo ao longo dos dias, ao longo das semanas, que a gente vai ouvindo, que a gente vai percebendo. Então, nesse momento, a gente tem esse espaço para fazer uma revisão, vamos dizer assim. Vamos ver o que está acontecendo. E cultivar essa atenção. Essa atenção plena é um exercício. Um exercício que demanda tempo, demanda dedicação. Não é rápido, leva alguns meses, talvez anos. Mas a gente vai explorando isso devagar, sem pressa, percebendo como é que a natureza da nossa mente está trabalhando nesse momento, como é que a gente pode reduzir a ansiedade, o estresse, como é que a gente pode agir de outra forma. Muitas vezes a gente ainda está num condicionamento, vem de hábitos antigos, anteriores, que vão se diluindo a partir do momento que você começa a meditar, quando você tira a força desses hábitos. Porque a meditação ela nos ensina a gente não nutrir determinados hábitos que não nos favorecem. A gente vai ganhar esse poder. O hábito que a gente tem, ou a gente tinha, vai estar ali, né, presente, já que a gente em algum momento a gente deu atenção àquela possibilidade. Se em algum momento a gente permitiu aquele hábito se efetivar, ganhar raiz, ganhar forma, ter espaço na nossa vida. Com a meditação a gente aprende a liberar isso, a reduzir o espaço que esse hábito tinha, ao tempo que a gente dava para esse hábito. Né? Muitas vezes a gente se dedica, a gente cria espaço e se dedica a determinados hábitos, né? Dá tempo, investe. Tem hábitos ruins que a gente investe energia, investe dinheiro para manter aquele hábito. E aí com a meditação a gente vai perceber o que é que a gente precisa dar atenção, como é que a gente dá atenção às coisas. É bem no básico mesmo que a gente vai atuar. É o que é que eu dou atenção, para onde é que eu olho, o que é que eu dou força, o que é que eu alimento. Será que eu alimento determinado comportamento? Será que eu alimento esse outro comportamento? Por que eu alimento isso? Como é que eu posso não mais alimentar essa situação? Às vezes a gente alimenta também situações que nem são só mentais, mas são situações que a gente está vivendo no cotidiano, relações. Sabe aquelas relações que são nocivas? Por que eu alimento a relação nociva? Por que eu mantenho aquela relação nociva ali? Aquela relação nociva me prejudicando, aí eu alimento, eu dou energia. Sabe como eu me dedicando para aquela energia negativa, aquele espaço ali que não me faz bem? Se não te faz bem, você não precisa alimentar. Você pode lidar com aquilo de outra forma, você pode perceber como é que você pode ajudar aquela pessoa que também está nessa relação negativa, mas transformando isso. Transformando, mudando o posicionamento da mente diante da situação. Eu percebo que aquela situação ali não me favorece, não favorece os outros. Como é que eu posso dissolver aquela relação? Mudar aquela situação? Trazer luz para aquele lugar onde a gente não consegue entender, perceber, ou simplesmente a gente está perdido. Então é isso que a gente vem ver aqui. A gente vem ver um raio de sol. A gente vem trazer luz para situações que às vezes a gente não tem clareza. E aí é um hábito também que a gente vai adquirindo. Aos poucos, com o tempo, a
gente vai praticando, praticando até esse hábito se instalar. Pacientemente. Leva anos, leva muito tempo. E não necessariamente que você tenha passado anos meditando, nossa, você é uma pessoa super paciente, tranquila, e nada vai me abalar. Não necessariamente. Até porque você teve uma vida anterior a isso. As pessoas me perguntam, Cal, você é uma pessoa tranquila? Você é uma pessoa... eu acho que você não deve ter ansiedade. Eu acho que você deve dormir perfeitamente bem. E às vezes não é essa a questão. Às vezes nem sempre eu consigo estar bem, nem sempre eu consigo estar sem ansiedade. Então, como qualquer ser humano, tenho flutuações. Como é que eu lido com essas flutuações é a grande questão, né? Como é que ele se lida com essa flutuação? Eu estou aprendendo a lidar com as minhas. Então, quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou entendendo como não entrar em determinadas situações, uma crise de ansiedade, como é que eu não fico, né, deprimido, quais são os gatilhos que me traziam determinados comportamentos. Então, quando a gente ganha isso, a gente vai se percebendo melhor, entendendo como não estar nesse lugar. O que é que me traz essa experiência, essa sensação? Não é que eu nunca mais vou ter isso. Não é que você, por exemplo, você começou a meditar. Comecei a meditar, cara, já estou 1 ano meditando, mas vem aquela situação e eu fico com raiva imediatamente. Mas percebe, será que você fica com raiva imediatamente? Será que agora, depois de 1 ano de meditando, será que você percebe o que é que causa a raiva? Então são ganhos, às vezes tão sutis, mas que mudam completamente a configuração da coisa. Porque ficar com raiva, por exemplo, sem saber por que é que você fica com raiva, é uma coisa. Mas ficar com raiva sabendo o que é que te causa, o que é que causa a tua raiva, o que é que causa frustração, o que é que te machuca, é outra experiência. E aí a gente vai, aos poucos, vai galgando, degrau por degrau, até a gente se autoconhecer. E lembrando que a experiência humana, ela é isso. A experiência humana, ela vai ter tristeza, ela vai ter alegria, vai ter dor. Ela é essa diversidade de acontecimentos. Então, tudo acontece. A gente não vai se afastar disso. A gente pratica aqui sem essa prerrogativa de se afastar. A gente quer se aproximar, a gente quer ser cada vez mais humanos. E para isso a gente vai precisar mergulhar mais fundo. E para mergulhar mais fundo você precisa se perceber ainda mais como um ser integral. Como alguém que é capaz de mergulhar numa situação difícil, mas consegue se sair dela de uma forma estável, uma forma que pode ajudar os outros, pela sua experiência mesmo. Né? Quem mais pode ajudar uma pessoa ansiosa se você lidou com ansiedade? Quem pode ajudar alguém com depressão se você teve depressão? Ou se você teve... Então as experiências, quando a gente passa por essas experiências, né, a gente lida com determinadas situações, a gente consegue habilidades. A gente consegue estar mais envolvido com aquela situação, entendendo aquilo. É outra percepção. A percepção de quem passa pela experiência é completamente diferente. Então a gente não quer afastar as experiências, a gente vai viver cada uma e vai percebendo essas experiências, e a partir dessa percepção a gente vai se refazendo, se reconstruindo. E a gente vai lendo, vai pesquisando, vai ouvindo outras pessoas, vai praticando. É muito importante praticar. Além da
da questão intelectual de você ouvir outros praticantes, saber o que é que eles estão fazendo, como eles fazem, o que é que eles leem, mas é muito importante você praticar. Você parar um tempo e observar. Parar um tempo e entender. Entender aquilo que você está fazendo e o que você está buscando. Porque quando você tem noção do que você está buscando, você vai buscar os elementos necessários para integrar essa busca. Então, aí buscando esses elementos, juntando esses elementos, eu percebo, isso aqui vai me ajudar a fazer isso aqui vai me ajudar a fazer aquilo. Como é que eu me localizo dentro dessa situação? Então eu convido vocês a fazer um pouco de meditação. Daqui a pouco a gente retoma a leitura do nosso livro. Então, para meditar, a meditação é algo muito simples, porém muito complexo. Simples no sentido de que é uma posição de mente, é uma posição de corpo. A posição de corpo é a posição imóvel, onde a gente estabelece uma posição confortável, busca a imobilidade do corpo. E essa imobilidade do corpo vai nos auxiliar com essa manutenção da estabilidade da mente. Você observa um ponto fixo lá na frente. Ao observar esse ponto, procura concentrar nesse ponto. E os pensamentos que vierem, você simplesmente deixa passar. Observa e deixa passar. Respira. Sem concentrar em nenhum, sem dar atenção. Você cria uma dinâmica onde você observa e deixa passar. Eu vou tocar o sino agora e daqui a pouco a gente volta. Então procura se manter nessa posição. E aí quando eu tocar o sino de volta, a gente retoma aqui a leitura.
vamos retomar a leitura do livro. A gente está lendo o livro A Beleza da Vida, de Pema Chodron. Estamos na página 126. Então, às vezes, voltando aqui à leitura, às vezes eu me sentia que nem Odisseu, amarrada ao mastro para não seguir o canto das sereias. Era como se um imã gigante estivesse tentando me arrastar do estar presente. Eu mal me acomodava para meditar com um sentimento intenso, quando uma vozinha em minha cabeça começava a dizer coisas como: é melhor ir ver se você apagou o fogão. E talvez isso seja mal para o seu coração. Nossos velhos hábitos são adversários poderosos. Então ela fala aqui, quando ela sentava para meditar, uma vozinha ficava chamando a atenção dela para outras coisas. Então, os velhos hábitos, aquela atenção dispersa. A gente vive em atenção dispersa, atenção assim, várias coisas ao mesmo tempo. A gente quer fazer tudo a todo momento, todo instante, sem concentrar, sem focar. E aí quando a gente tem um momento para focar, para a gente trazer essa atenção plena, aí o que é que acontece? A gente desfoca, a nossa mente devaneia, vai para um lado, vai para o outro. Coisas que a gente nem estava muito atento, a gente começa a ter atenção. Algo que a gente esqueceu de fazer, a gente lembra. Então é isso, normal. Agora observa isso, observa. Se tem necessidade de eu me mover para ir resolver isso agora? Não tem. Geralmente não tem. E se você estabelecer esse compromisso, olha, vou passar esses 15 minutos meditando. Faça isso, segura esse tempo. Estabelecido esse tempo de meditação, de prática, por nada você sai desse lugar. Sabe? Como um compromisso mesmo. Estabelece o compromisso e sustenta o compromisso. Aí depois, se quiser, se move. Terminou os 15 minutos, se move. Vai lá resolver o que tem para resolver. E é isso. Cultiva o hábito, né, do tempo, de dedicar um tempo para cada coisa. Então, se tem um tempo para o lazer, se dedica ao lazer. Não vai inventar de trabalhar no meio do momento que está de lazer. Está se distraindo, está descansando. Da mesma forma, vai trabalhar. Então, tira as coisas que podem dispersar, que podem trazer outras experiências que não vêm ao caso naquele momento. E aí a gente vai destinando o tempo para cada coisa, organizando isso. E a meditação nos ajuda muito nesse sentido. É melhor ir ver se você apagou o fogão e talvez isso seja mal para o seu coração. Nossos velhos hábitos são adversários poderosos. Mesmo que estejamos ansiando para que tudo se desfaça, para podermos nos entregar à prática do solo sepulcral, quando de fato conseguimos, a situação nos faz sofrer muito. Precisamos de uma forte motivação para ficar firmes, porque o desejo de escapar é deveras tentador. Então, o desejo de escapar de alguma situação é muito tentador. Quando a gente está meditando, a vontade de sair da meditação é muito forte. Você está ali, você está parado. A gente está habituado a estar todo tempo em movimento. Ou quando está parado, a gente está parado fazendo alguma coisa que distraia. E aí esse momento de ficar parado, atento, é muito difícil. Não é fácil. A gente fica meio que... Como é que experiência é essa? Uma experiência... Eu já tive tanta experiência na minha vida. Essa experiência de ficar parado, tão simples, eu não consigo. Pois é. É o que a gente tem que rever. Por que a gente não consegue ficar parado? Visto pela perspectiva da prática do solo sepulcral, o caos em nossa vida não é uma coisa terrível. É simplesmente o material com que trabalhamos. Visceralmente, no entanto, a sensação é terrível e não gostamos nem um pouco. Portanto, é necessário coragem e uma disciplina suave, piedosa, só para ficar sentado, centrado, meditando. O que nos impele adiante é que a prática nos coloque em contato com a energia viva das nossas emoções. Uma energia que tem um tremendo poder.
o poder de nos despertar. Devido à sua intensidade, ela pode emergir das nossas neuroses, emergir do nosso casulo medroso e nos lançar no mundo sagrado. Quando falo sobre despertar no solo sepulcral, não me refiro a nenhuma forma tradicional de prática, mas sim à essência da prática. Para mim, isso é resumido por um dos ensinamentos de Digiga Khontro. Sinta suas emoções de modo franco e abnegado. Sinta suas emoções de modo franco e abnegado e deixe que sua força o abra. Então ele fala que a gente tem que sentir as emoções, perceber essas emoções. A gente vai perceber o quanto essas emoções, elas ali, quando a gente tem um olhar mais atento, elas não têm tanto poder. Poder somos nós que damos. Já faz algum tempo que estou trabalhando com isso como uma instrução básica de prática, explorando essas palavras como apoio para nos relacionarmos com sentimentos indesejados e um modo de ir além da pequenez, complacência e egoísmo da bolha do ego. Um modo de ir adiante no desenraizamento. Então a gente vai procurar ir adiante da bolha do ego. O ego é aquele ser, né, aquela situação que a gente cria para se encontrar no mundo, para se mover no mundo, a gente cria um ego. O ego tem características, né? A gente cria um ego calmo, então a fala é calma, o aspecto é calmo, as roupas passam calma, tudo vai ter uma relação com esse ego. A gente cria o ego do calmo, né? Da pessoa calma. Então tá ali, tá nas condições para aquilo. Lógico que quando a gente alimenta essas situações, outras coisas elas vão vir junto, né? Uma tranquilidade, a mente também, ela vai se localizar dentro desse aspecto, né? Se você criou um ego calmo, alguém que aparentemente é calma, então várias coisas vão estar nessa frequência. Mas, né, não necessariamente que você seja realmente calmo. Da mesma forma você é agitado, né? Você cria o ego da pessoa agitada. O ego da pessoa agitada, ela tem as roupas daquela pessoa agitada, tem um comportamento, o estilo de música, ela tem todos os elementos para se manter naquela situação, agitada, conforme ela se identifica. Não necessariamente que a mente dela seja agitada a todo momento. Ela pode ter os momentos dela de calma, de paz, de tranquilidade. É só a forma como ela escolheu de se mover no mundo. E aí a gente vai perceber que a gente pode ir além dessa bolha do ego. A gente pode ir além dessas questões. Pode ir além daquilo que a gente imagina que somos. A gente cria outras possibilidades. A gente vai, não, olha, percebe-se, não é bem isso, eu não sou só isso. Vou além. Comumente, emoções desconfortáveis não nos abrem, mas nos fecham. Ficamos mais medrosos, a mente enlouquece, maquinando situações elaboradas e tentando calcular como se livrar desses sentimentos inquietantes, desagradáveis. Geralmente, nossa principal estratégia é culpar os outros pelo modo como nos sentimos, como tendemos a projetar demais sobre a situação externa. A instrução de Digiga Khontro é passar por nossas reações habituais e sentir as emoções de modo franco, diretamente. Então a gente vai sentir as emoções diretamente, direto para a emoção. Diretamente significa sem comentários, sem interpretação, sem ter uma conversa mental sobre o que está acontecendo. Significa não encarar as emoções como adversárias, mas ficar com elas, abraçá-las, ficando íntimos. Então a gente vai se aproximar dessas emoções, entendê-las. Mas aí para isso a gente tem que perceber a emoção. A gente precisa ter um certo afastamento, criar um observador, alguém que observe essas emoções, porque se você se envolve também demais, né? Se a gente se coloca de uma forma inseparável das emoções, a gente perde a possibilidade de conexão com ela. Não é que você... Porque às vezes você pensa, eu vou me conectar com a emoção, eu vou entender, não,
abraçar e deixar ela te arrastar. Você deixa a emoção te arrastar, você muitas vezes você perde a possibilidade de observar o surgimento dela, observar como é que essa emoção se elabora. Então, é um envolvimento, é um entendimento da emoção, mas de uma forma sem ela me perturbar, sem ela me levar com toda a força que ela tem ou que a gente dá a ela. Olha, diretamente, ó, como ele fala aqui, diretamente, sentir as emoções diretamente, é sem comentário, é sem criar elaborações em relação a isso. Sem interpretação, sem criar muita conversa, muito diálogo. Sem ter uma conversa mental sobre o que está acontecendo. Então é sem os aparatos, né? Sem aquela criação, além do que está ali. É aquilo, cru como é. Significa não encarar as emoções como adversárias, mas ficar com elas, abraçá-las ficando íntimos. Se surgirem pensamentos, a instrução é interromper seu ímpeto, deixando-os passar. E depois ficar novamente com a crueza da energia. Vivenciar a crueza da emoção diretamente é como acidentalmente pôr a mão numa chapa quente e sentir a dor como pura sensação, sem adornos. Então a gente vai sentir a dor daquilo. A gente vai sentir a emoção como ela é, crua, da forma como ela vier. Sem criar adornos, sem criar interpretações, sem criar maquinações, sem pintar aquilo de outra forma. Vai direto no que aquela sensação ela nos traz. Como é que ela se apresenta. Então a gente vai encerrando por aqui, trazendo as mãos ao centro do peito. Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão a todas, gratidão a todos, gratidão, minhas queridas, meus queridos. Sandra, Sheila, Sônia. Gratidão, queridas. Rossana, gratidão amada. Até o nosso próximo encontro. Mariângela, bom dia, bem-vindas. Até mais. Raquel, oi Raquel. Sei que a Raquel sempre está por aí. Um beijo enorme.